Olá a todos, muito bem-vindos a esta conversa, organizada pela Associação Nacional de Jovens na Fisioterapia, no âmbito das eleições aos órgãos nacionais e regionais da Ordem dos Fisioterapeutas Portugueses. Hoje temos o privilégio de receber o bastonário da Ordem dos Fisioterapeutas, o professor António Lopes, que se recandidata ao cargo para o próximo mandato, 2025-2029. Professor António Lopes, é um prazer tê-lo connosco. Para quem está a iniciar a sua carreira profissional, é importante reconhecer que a criação da Ordem não foi um acaso, é um trabalho que tem vindo a ser desenvolvido nos últimos 20 anos. Começou este trabalho em 1998 e foi feita uma continuação e uma jornada até chegarmos em 2019, onde a lei que aprova a criação da Ordem foi finalmente dada. E o seu mandato iniciou-se em 2021, foi, no fundo, o mandato da Fundação, o de construir os alicerces, com documentos fundamentais, por exemplo, o Código Deontológico, o Regulamento do Ato do Fisioterapeuta, o Regulamento Disciplinar e também a criação das primeiras especialidades, que já vamos falar mais à frente. Entramos agora num novo ciclo, as eleições que se vão realizar dia 5 de dezembro de 2025 vão também definir aqui o rumo da fisioterapia nos próximos 4 anos e, portanto, a ANJF representa a nova geração de profissionais, aqueles que mais vão beneficiar ou serão desafiados também pelas políticas que vão ser definidas neste momento. E o nosso objetivo hoje não é fazer aqui um debate político, mas sim uma conversa também mais informal e descontraída para que os jovens fisioterapeutas conheçam em detalhe o que propõe para o futuro, sobre as suas 3 bases de candidatura, portanto, a autonomia científica, a valorização da profissão e o reforço institucional, tanto a nível nacional como a nível internacional. E, portanto, para darmos então agora início à nossa conversa e o trabalho realizado durante estes anos também foi, por vezes, algo invisível e também muito burocrático aos olhos dos seus membros, eu perguntava-lhe, Sr. Bastonário, qual é que foi o momento que o fez sentir que valeu a pena, a Ordem está aqui para ficar finalmente, e pergunto-lhe também qual foi aquele momento que sente que foi mais gratificante neste processo. É difícil encontrar um momento. Há uma série de momentos, não é? Provavelmente o momento inaugural, no momento em que estávamos na Assembleia da República a assistir à votação que concluiu pela aprovação da Ordem, é de facto um momento marcante, porque, como disse, há uma vida anterior que nós tínhamos trabalhado para esse objetivo, não só eu, mas muitos outros colegas. Mas, portanto, aquele momento foi um momento inaugural, não é? Pronto, o momento em que todos estávamos à espera de que acontecesse, mas tardava a acontecer. Ao longo deste primeiro mandato, primeiro participei também na Comissão Instaladora. A dificuldade da Comissão Instaladora foi, como podem imaginar, nós começámos sem dinheiro, sem nada, portanto tivemos que ir pedir empréstimos aos bancos, etc., sem local de trabalho, etc. Entretanto apareceu o Covid e nós estávamos muito preocupados para perceber como é que íamos fazer a recolha da documentação dos diplomas e dos certificados para poder passar as cédulas e de repente fomos obrigados, e ainda bem, há males que vêm por bem, desmaterializámos praticamente todo o processo, e hoje a nossa ordem é que ela está mais avançada nesse processo de desmaterialização. É difícil encontrar momentos. Porquê? Porque o significado dos momentos está na capacidade de os ultrapassar, ou seja, o desafio às vezes é tão desafiante, é tão importante para nos colocar em ação, que depois às vezes a concretização já não tem o mesmo valor. E portanto uma das coisas que me parece muito importante foi também ao nível de todo o processo que houve depois da revisão da Lei das Ordens. Portanto, nós tínhamos acabado de ter o nosso estatuto e a nossa lei, e veio digamos, uma renovação de todos os estatutos de todas as ordens, e aí houve partidos da Assembleia da República que defendiam que as ordens deviam acabar, ou algumas ordens deviam acabar, etc. E portanto aí foi também um momento
um momento importante de trabalho e de sobressalto, mas ao mesmo tempo também de nos congratularmos pelo resultado. O resultado acabou por ser bastante positivo para nós e, portanto, é também um momento marcante. E sente-se que, pronto, já veio aqui apontando alguns desafios. Há algum outro desafio assim marcante e de que forma é que foi superado? Se pudesse aqui identificar, se calhar, um momento. O desafio maior foi, naturalmente, o próprio reconhecimento da ordem e da profissão enquanto paritária. Como sabem, não foi por acaso que levámos 20 anos na aprovação do processo, porque houve muitas oposições e, portanto, foi, digamos, não bastou a aprovação da lei, há depois todo o processo agora no terreno de trabalho. A ordem foi constituída, o princípio da lei é o da proteção do utente. E, portanto, uma das coisas que nós tentámos fazer foi, de facto, centrarmos naquilo que era essencial para que se percebesse que não estávamos a trabalhar para o benefício direto dos fisioterapeutas, nós estamos a trabalhar para criar as condições da melhor prestação de cuidados à população. E isso nem sempre foi fácil de explicar aos nossos colegas que viam na ordem digamos, um instrumento de valorização pessoal e da profissão. Ele vem por arrasto. A ordem tem como função também lutar pela dignidade e da dignificação da profissão e a representar a profissão dessa forma, mas ela, antes de mais, está cá para proteger o público. E, portanto, foi muito nessa linha que nós trabalhamos. E durante este caminho também, no último mandato, foram aprovados vários regulamentos cruciais, o ato do fisioterapeuta, o regulamento disciplinar, o regulamento deontológico. Na sua perspectiva, qual destes alicerces é que será mais importante para um jovem profissional que entra no mercado de trabalho nos dias de hoje? Dizendo que estes alicerces são com o processo de regulação, não é? Nós tínhamos um conselho jurisdicional que tinha um conjunto de juízes que podia julgar se as pessoas estavam a cumprir ou não a legis artis, como se chama dizer, mas não tinham instrumentos, não tinham leis, nem tinham princípios para proceder ao julgamento. E, portanto, o Código Deontológico e o regulamento disciplinar foram cruciais para pôr o nosso Conselho de Juízes em plena função. Portanto, estes dois regulamentos são essencialmente regulamentos de defesa do consumidor, de defesa do utente, porque são eles que permitem chamar a atenção de um fisioterapeuta se houver uma reclamação, se houver uma má prática que seja detectada ou, eventualmente, nos seja apresentada. O outro regulamento é o regulamento do ato do fisioterapeuta. Esse é muito centrado naquilo que é a prática da fisioterapia e o modelo de intervenção na fisioterapia. E esse, de facto, é, para mim, o regulamento que dá a identidade ao profissional e à profissão. Ele também é importante para a defesa do cidadão, porque o cidadão assim também fica a perceber o que é que se espera tecnicamente e de intervenção de um fisioterapeuta, mas é também um marco para podermos balizar a nossa profissão junto das outras profissões de saúde. E, portanto, penso que, tratando-se de
do instrumento de identidade, provavelmente para os jovens é o mais importante. Continuando também a fazer aqui uma retrospectiva, foram criadas as 3 primeiras especialidades, fisioterapia musculoesquelética, neurológica e cardiorrespiratória, e também o regulamento do desenvolvimento profissional contínuo, e penso que esses são grandes passos que foram dados neste primeiro mandato. Relativamente às especialidades, como é que vai ser feito este processo? De que forma é que esta acreditação vai valorizar o percurso individual, que incentiva também a continuação dos próprios estudos por parte dos jovens fisioterapeutas que, de facto, precisam desta qualificação do registro profissional perante entidades quer empregadoras, quer os utentes. Como é que isto poderá funcionar a partir de agora? Muito bem. Pronto, falamos nos 3 pilares regulamentares. Outro dos pilares da função regulatória de uma ordem é a de fazer com que os profissionais mantenham níveis de prática e de desenvolvimento dessa prática para prestarem sempre os melhores cuidados possíveis. Portanto, o desenvolvimento profissional contínuo e a aprendizagem ao longo da vida isso está no nosso código deontológico, são um dever ético, não é? Mas ele tem que corresponder, de certa medida, também a algo que seja visível e que seja mensurável. E, nesse sentido, os 3 regulamentos, portanto, o regulamento das especialidades, o regulamento das atividades, da acreditação das atividades de desenvolvimento profissional contínuo e o regulamento de acreditação e avaliação das ações de formação após a formação inicial fazem parte de um todo e foram digamos, aprovados no seu conjunto, porque são eles o pilar que vão garantir que a profissão não estagnou, que a profissão vai evoluir. Falando para uma população de jovens fisioterapeutas, este é provavelmente o grande projeto que vos vai, digamos, servir no futuro. O regulamento das especialidades começou por uma revisão bibliográfica, ainda no tempo da Comissão Instaladora, uma revisão no sentido de perceber como é que a profissão se desenvolvia em especialidades noutros países e como é que outras profissões, mesmo no nosso país, se tinham organizado em especializações. A seguir, seguiu-se um estudo de mercado, como tratámos uma firma de estudos de mercado, para perceber qual era, digamos, a opinião da população e das outras profissões sobre a imagem que tinham dos fisioterapeutas e da perspectiva de se havia uma aceitação social a esta lógica da especialização e do desenvolvimento. E esse estudo deu, efetivamente, indicadores muito favoráveis nesse sentido e prosseguimos depois para a criação daquilo que eram os grandes fatores, os grandes critérios para percebermos como é que se chega a uma determinada especialidade. Desculpem, tenho que ver aquilo que está. Esses fatores foram definidos independentemente dos vários múltiplos campos em que a fisioterapia se pode desenvolver. E é muito importante aqui para todos perceber que a especialização é inevitável, isto é, todos nós, ao longo da nossa vida e da nossa carreira profissional, nos vamos especializando, vamos digamos, focando a nossa atenção em determinados aspectos, e essa especialização é natural e é fundamental. Outra coisa é a criação de especialidades formais ao nível da profissão, que têm que ter um nível de estabilidade e de enquadramento que permaneçam no tempo
para além das modas ou para além das tecnologias que existem. E, portanto, esses critérios foram trabalhados e estão no regulamento, que foi aprovado pelos órgãos da Ordem e depois foi homologado pelo Ministério da Saúde. E nós aplicamos às atuais áreas de intervenção os critérios e só 3 é que passaram nesta fase. Não quer dizer que não possam haver outras, elas certamente haverão, mas não estavam ainda nesta fase digamos, claramente no cumprimento desses critérios. As 3 que passaram, portanto, são as mais clássicas e também aquelas que são mais ensinadas e aprendidas na formação de base, portanto, a musculoesquelética, a neurológica e a cardiorrespiratória. No entanto, o princípio geral da criação das especialidades está legislado, está regulamentado e agora é todo o trabalho para que, por um lado, ainda temos que montar todo o sistema das atuais 3, das primeiras 3, não é? Mas vamos começar também o trabalho de desenvolver os estudos para percebermos quais são as próximas propostas a apresentar aos órgãos da OAC. Muito bem. E também falando um bocadinho sobre a representação que foi feita a nível internacional e nacional, a Ordem esteve presente em vários eventos e reuniões, quer com a World Physiotherapy, quer com o Conselho Nacional de Saúde e outras entidades. Como é que esta influência política e o reconhecimento internacional se vão traduzir em medidas concretas no reforço do âmbito da prática e da autonomia do fisioterapeuta em Portugal e lá fora? A nossa identidade constrói-se na relação com os outros, com as outras profissões, mas também com a nossa profissão no estrangeiro. Nós temos um trajeto em Portugal de internacionalização muito forte. A Associação Portuguesa de Fisioterapeutas, criada em 1960, foi primeiro reconhecida a nível internacional do que internamente. Os jovens provavelmente não têm essa noção, mas ao tempo as associações não eram autorizadas, só algumas, nem todas as associações eram autorizadas. E, portanto, a Associação Portuguesa de Fisioterapeutas começou e não foi autorizada, mas tinha um papel timbrado que dizia Associação Portuguesa de Fisioterapeutas em formação. E, portanto, manteve-se em formação até ao 25 de Abril. Essa associação foi reconhecida pela Confederação Mundial de Fisioterapia e, portanto, a nossa identidade começou muito internacional a esse nível, até porque os próprios professores dos primeiros cursos em 1957, ali na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, mas que deu depois origem à escola de Alcoitão, começou com professores estrangeiros. Aliás, curiosidade para os nossos jovens, a primeira presidente da Associação Portuguesa de Fisioterapeutas é uma fisioterapeuta dinamarquesa, porque era a professora da altura e, naturalmente, os alunos. A associação é criada pelo primeiro grupo de alunos e os alunos escolheram naturalmente a professora para presidir. Pronto. E, portanto, nós nascemos internacionais, a nossa identidade tem muito a ver com esta perspectiva internacional e, portanto, foi muito importante toda esta trajetória, o trabalho feito pela Associação Portuguesa de Fisioterapeutas e que nós, quando a Ordem foi criada, houve um memorando de entendimento com a Associação Portuguesa de Fisioterapeutas no sentido da transição da representatividade para
para a ordem. Mas a pergunta sobre a internacionalização não tinha a ver com isto, tinha a ver com... A questão de que medidas concretas é que este reforço e este reconhecimento internacional vai trazer para a prática e para o dia-a-dia e a autonomia dos fisioterapeutas. Pronto, uma das coisas que é muito importante quando nós nos confrontamos a nível internacional é perceber onde é que nós estamos neste panorama da regulação. E, portanto, nós, neste momento, temos um posicionamento em relação ao desenvolvimento da profissão muito notório. E estamos bem posicionados, digamos assim, no contexto das várias nações. E somos das poucas associações, membros da WP, naturalmente. A nossa é uma associação pública. A grande parte das associações que fazem parte da WP são associações de direito privado. E, portanto, não têm os poderes que a nossa ordem tem. E, portanto, do ponto de vista prático, eu acho que o principal não está agora. O principal está naquilo que foi feito ao longo dos anos, que permitiu que hoje nós estejamos neste patamar. Portanto, a consolidação da disciplina científica, temos naturalmente as licenciaturas, mestrado e um doutoramento. Ouvi agora no Porto, na comemoração do aniversário da Escola do Porto, do Politécnico, Escola Superior de Saúde do Porto, que vão ter lá também um doutoramento com a área em reabilitação, mas com a área com a menção em fisioterapia. Portanto, a disciplina científica está claramente em progressiva afirmação a nível nacional. A profissão, enquanto profissão regulada, era regulamentada desde 1999 com uma cédula do Ministério, e agora passou a ter passou a ser autorregulada. Isso não acontece num número muito significativo de países. Normalmente aquilo que acontece é que existe uma entidade reguladora, normalmente está ligada ao Ministério, ou da Educação, ou da Saúde, e depois há uma entidade que é representativa. Portanto, há uma separação, são dois órgãos. Há poucas, mas começam a haver agora cada vez mais. Mandámos uma saudação a um congresso agora da Associação da Albânia, que está a lutar para ter a sua ordem dos fisioterapeutas, e agora no congresso, os nossos representantes no congresso da Associação Angolana de Fisioterapeutas também foram confrontados com a novidade de que foi criada a Ordem dos Fisioterapeutas em Angola. Portanto, este modelo é um modelo que está a avançar. Portanto, estamos na linha da frente. Já percebi que sim. Relativamente agora ao futuro, vamos olhar para os 3 pilares base da sua candidatura, já os tinha mencionado anteriormente. O primeiro foca-se em consolidar a fisioterapia como um corpo de saberes próprio, como disciplina científica autónoma, e esta meta é ambiciosa porque passa também pelo apoio à portaria, pela criação de um modelo próprio de investigação, pelo reconhecimento da experiência através de créditos livres ou também de exames de competências. Como é que a Ordem planeia sincronizar estas 3 etapas para que, no final do mandato, garanta que o fisioterapeuta tem o seu âmbito de prática plenamente reconhecido e um caminho de progressão de carreira também ele formalmente definido? E especificamente, como é que podem os jovens fisioterapeutas, mesmo fora do âmbito académico, porque depois seguimos a nossa prática profissional, ser apoiados ativamente pela Ordem e fazer investigação relevante para a clínica? Muito bem. Como é que podemos fazer essa transição? Pronto, é evidente que eu recandidato-me, o slogan tem a ver com a ambição, não é? Pronto, eu tenho a ambição de efetivamente nós conseguirmos capitalizar
o esforço das entidades que são realmente importantes nesta área da dimensão científica. Portanto, existem 3 motores grandes do desenvolvimento de qualquer profissão, mas vamos agora falar na nossa. Portanto, há um motor que é as instituições de ensino superior que, digamos, produzem os saberes e produzem os profissionais que vão intervir. E produzem-no não só na formação de base, mas depois nas pós-graduações e nos doutoramentos, etc. E, normalmente, estas entidades são também parceiras fundamentais naquilo que é a parte da investigação científica. São elas que são parceiras das FCTs e das grandes, os grandes consórcios multiprofissionais, cada vez mais, de investigação. E, portanto, nós, na Ordem, aquilo que nós queremos não é substituir-nos a esta figura, ou às instituições de ensino superior, antes pelo contrário, mas nós temos no Estatuto digamos, uma atribuição que é o do desenvolvimento da disciplina científica. E, portanto, daquilo que nós fizemos, o Gabinete de Estudos e Planeamento fez uma proposta, fez um estudo daquilo que são as grandes áreas de investigação a nível mundial e construiu uma agenda da investigação em fisioterapia. E, portanto, ela está publicada e ela servirá certamente de linhas orientadoras. Nós fizemos reuniões também com as instituições de ensino superior no sentido de levar a adotar essa agenda da investigação e, portanto, nós gostaríamos muito de que essa agenda funcionasse como organizadora ou como, digamos, modelo de referência para o desenvolvimento da disciplina científica. Portanto, a Ordem não tem capacidade nem tem a vocação para ir fazer investigação, mas pode, efetivamente, criar incentivos a esse nível. O outro incentivo que estamos a trabalhar foi a rede de investigadores. Portanto, uma das coisas que acontece é que a investigação é feita em silos, digamos, que cada um faz a sua investigação no seu sítio e depois não há uma rede de comunicação. Portanto, criámos também a rede de investigadores, é o RIFT, se forem à página da Ordem encontram lá, onde as pessoas voluntariamente se podem inscrever, os investigadores, não é? Há critérios para pertencer, apresentam o seu portfólio, digamos, qual é o seu trajeto como investigadores, quais são as áreas em que estão a investigar e, naturalmente, dão-se a conhecer a outros, o que permite alguém que está a fazer um estudo numa determinada área possa ir perceber se lá bem quem é que está. Quais são os outros fisioterapeutas que estão a trabalhar. Isso também para os jovens isto pode ser muito importante porque a consulta do próprio repositório, RIFT, pode permitir até dizer, olha que interessante. E continuar também, se calhar, nessa linha de investigação. Não é? Exatamente. Porque o grande problema aqui é a descontinuidade das coisas, é o caráter avulso. E, portanto, a posição da Ordem é muito no sentido, não paternalista, mas no sentido digamos, pragmático da orientação. Perfeito. O outro motor é o motor da prestação de cuidados, ou seja, os serviços, as unidades onde se prestam cuidados são, digamos, motores do desenvolvimento e da melhoria dos desafios da qualidade e, portanto, é também muito na base da criação de indicadores de gestão e de valor que a fisioterapia acrescenta. E, portanto, nessa perspectiva, o que é que a Ordem tem feito? Tem vindo a trabalhar no sentido
de, por um lado, criar a noção da importância da gestão autónoma por parte dos fisioterapeutas, a criação de indicadores autónomos e a criação de mecanismos que possam efetivamente permitir o estudo dos valores, valores, estamos mesmo a falar em valores económicos, porque, como sabem, os recursos são escassos e, portanto, ou nós, estou agora falando aqui para a nova geração, ou nós provamos que somos eficientes e que vale a pena investir nos fisioterapeutas, trazemos melhor qualidade para os utentes e podemos ser rentáveis a nível do serviço. Portanto, aquilo que nós temos vindo a fazer também na Ordem são estudos, neste caso com a Escola Nacional de Saúde Pública, são estudos sobre economia e valor da fisioterapia. Pronto, portanto, o terceiro polo do desenvolvimento é a entidade reguladora ou as entidades reguladoras, não é só a Ordem, temos a entidade reguladora da saúde, etc. As entidades reguladoras são outro motor do desenvolvimento da profissão e, portanto, enquanto Ordem, temos estado atentos a estes vetores e, naturalmente, esperamos que este trabalho, que é um trabalho, de certa forma, invisível, diretamente, não mexe diretamente em cada um, mas estamos certamente a criar alicerces também para a própria imagem social da profissão. Muito bem. Passando então para a segunda base, que é a valorização da fisioterapia como profissão, que é uma escolha dos utentes, que promove a articulação também com as outras áreas da saúde, os serviços prestados desagregados e fazendo também respeitar o direito aos cidadãos e aos próprios cuidados de saúde. Considerando que a sua candidatura se foca na ambição também no próprio Sistema Nacional de Saúde, através da gestão autónoma da fisioterapia, pela criação das unidades de fisioterapia dentro das unidades locais de saúde, onde o primeiro conceito é, no fundo, a representação da autonomia organizacional, dos recursos também de gestão de fisioterapeuta, como coordenador, e também o segundo representa também a estrutura física e operacional necessária para integrar também a profissão de forma orgânica e transversal nos cuidados de saúde, através das próprias ULS. Quais é que são os obstáculos concretos que o primeiro mandato enfrentou também ao negociar também esta transição para a gestão autónoma e como é que procuraram dar resposta à pressão e também, se calhar, alguma oposição de outras entidades que surgiram ou que possivelmente também ainda possam surgir? Quais é que são as estratégias que propõem para garantir a aprovação e implementação destas unidades de fisioterapia dentro das ULS e em conversa com as administrações hospitalares destas ULS? Muito bem. Esse termo da conversa é francamente aplicável. Aquilo que nós temos efetivamente é que fazer passar uma mensagem que é contrária a uma cultura organizacional que está baseada em princípios que tinham suporte legal em 1960, 1970, mas que foram perdendo essa legitimidade, mas que se mantêm, digamos, instituídos e que são um fator, por um lado, de desperdício, podemos dizê-lo diretamente, e de prejuízo para os próprios utentes. Vamos tentar perceber melhor. O acesso à fisioterapia no Serviço Nacional de Saúde, estamos a falar no Serviço Nacional de Saúde, no setor privado já temos as unidades autónomas e o fisioterapeuta é um profissional autónomo e que pode trabalhar em equipas com qualquer médico de qualquer especialidade. No caso do Serviço Nacional de Saúde, o acesso ao fisioterapeuta está bloqueado pela única porta que é a entrada pelo Serviço de Medicina Física e Reabilitação. Ou seja, para que um fisioterapeuta atue num determinado doente é preciso que ele entre por referenciação para a medicina física e depois na medicina física é que diz se ele precisa de fisioterapia
ou não. Pronto, isto era digamos, uma legislação que existia nos anos 70, foi imposta em 1977, mas que foi progressivamente sendo revista. Na verdade, em Portugal, sempre nessa altura era precisa uma prescrição médica, mas não era exclusivamente do médico de medicina física, mas foi sempre interpretado como tal e, sobretudo, o grande problema é que os fisioterapeutas nunca tiveram possibilidade de estar fora dos serviços de medicina física. E, portanto, a própria inclusão de fisioterapeutas em enfermarias ou unidades ou prestação de cuidados de saúde primários ou de ortopedia, foram sempre de caráter excepcional. Os cuidados de saúde primários, por exemplo, permaneceram, de certa forma, até agora a reforma das ULS, permaneceram como digamos, um fator diferente daquilo que era o modelo, porque a referenciação era pelo próprio médico de medicina geral e familiar. Aquilo que acontece, portanto, é, por um lado, a dificuldade do acesso tem a ver com a referenciação e, portanto, não há a possibilidade de um médico referenciar um doente diretamente para um fisioterapeuta. O que é que nós temos vindo a trabalhar? Temos vindo a dizer, não há razão nenhuma para que, à semelhança também do que já aconteceu com outros profissionais que estavam nessas condições, mas que evoluíram, estamos a falar dos psicólogos, estamos a falar dos nutricionistas, estamos a falar dos assistentes sociais, etc. Não há razão nenhuma para que os fisioterapeutas se constituam um núcleo e que a referenciação possa ser feita por qualquer médico. Portanto, abre-se uma consulta de fisioterapia e o médico, especialista, qualquer deles, pode fazer a referenciação ou para a medicina física, se achar que esse é o trajeto, ou para a fisioterapia, se achar que efetivamente essa é a via mais direta e mais adequada. E, portanto, o que está aqui em causa é exatamente desmontar um modelo que parte de dois pressupostos perfeitamente ultrapassados. Ponto 1, que a fisioterapia só pode ser trabalhada, incluída em equipas ou sob a tutela da medicina física e reabilitação, que é uma coisa que não acontece em lado nenhum do mundo. Aconteceu em Portugal há 40 anos atrás, mas legalmente deixou de ser exigido, só ao nível dos regulamentos internos e das convenções que estão em prática. Em segundo lugar, o fisioterapeuta só pode trabalhar sob prescrição médica, quando efetivamente essa noção de prescrição tem vindo a ser alterada e neste momento, nomeadamente a partir de 99, de 1999 e agora já em 2017, do ponto de vista legal, a palavra prescrição deixou de existir. Havia referência, mas agora não era referência, era indicação. E agora até essa palavra desapareceu, portanto não há sequer, digamos, impedimento para que digamos, um fisioterapeuta possa trabalhar integrado em qualquer equipa e prestar os seus cuidados nessa equipa. Aquilo que acontece é que a nossa formação também evoluiu, não é? Nós começámos, quando eu me formei, a formação não era sequer de ensino, ao nível do ensino superior, e agora está integrada e, portanto, somos profissionais autónomos e aquilo que nos falta agora é o direito, eu diria mesmo, é o direito que nós temos enquanto profissão para poder dar o nosso contributo nos cuidados de saúde para que os cidadãos recebam os melhores cuidados.
Não é? Isso não invalida que nós não continuemos a trabalhar na reabilitação e nessas áreas, mas trabalharemos certamente de uma forma diferente e autónoma. Falando agora também dos cuidados, mas a nível público, nós sabemos que temos neste momento cerca de 1.500 fisioterapeutas do universo de 14.000, agora já mais um bocadinho, de fisioterapeutas que temos a nível nacional, a trabalhar no SNS e cerca de 150 a trabalhar nos cuidados de saúde primários. E, portanto, esta disparidade reflete também um grave problema da atratividade e também da própria retenção do setor público em relação ao setor privado e também, às vezes mesmo, até a oportunidade de integrar este setor público. Que medidas concretas de intervenção política e institucional que a candidatura se propõe fazer para influenciar também o Governo, o próprio Ministério da Saúde, os próprios Conselhos de Administração das ULS, visando a urgente criação também desta carreira de fisioterapeuta, que sabemos que provavelmente ainda demora a aparecer, mas em particular como é que a Ordem pretende garantir a integração das especialidades que também estão a ser criadas como fator de progressão ou possível mesmo remuneração ou valorização, e quais são as suas propostas para influenciar a definição de um rácio adequado entre fisioterapeutas por utente e a abertura das vagas compatível com as necessidades reais do país, a nível público. Muito obrigado. Muitas perguntas na mesma pergunta. Tentando separar alguns assuntos. Portanto, a primeira questão, o papel da Ordem não é, aliás, o Estatuto diz mesmo que estão-nos vedadas funções sindicais. Portanto, as questões de natureza mais sindical, de carreiras, vencimentos, etc., está-nos vedado. Temos tido uma boa relação com o Sindicato dos Fisioterapeutas Portugueses, que ele sim tem essa função, mas estamos muito atentos à questão da dignidade do desempenho da intervenção. E, portanto, nesse nível, aquilo que nós temos vindo a fazer, trabalhar com a direção, portanto, o nosso mandato, o meu mandato, coincide praticamente com a criação das ULS e com a definição, com a criação do diretor executivo do SNS. E nós começámos a trabalhar com o professor Fernando Araújo nessa altura, em relação a todo este processo. A questão é uma questão de política e, portanto, nós temos vindo a tentar fazer a argumentação possível a nível da política. Dentro dessa linha de argumentação, eu visitei as 39 OLS do país, onde apresentámos exatamente esta nossa posição. E, portanto, enquanto não houver uma decisão política a nível do Ministério para os organismos, digamos, que são tutelados pelo Ministério, vai ser difícil invertermos o modelo. Estamos a falar no Serviço Nacional de Saúde. Aquilo que se torna cada vez mais evidente é que os mecanismos de regulação da despesa deixaram de ser muito centrados na lógica dos atos praticados. Não é? E, portanto, uma das, digamos, das bases que ainda se mantêm, que têm a ver com o pagamento por ato, tem a ver com o facto de, organizacionalmente, nós estamos metidos no conceito de MCDT, Meios Complementares de Diagnóstica e Terapêutica. Portanto, ou seja, nós somos como se fôssemos uma radiografia ou umas análises, por mais complexas que seja a radiografia. E, portanto, não estamos a contestar a dignidade desse. Mas não somos esse ato que é, digamos, de certa forma, finito. E, portanto, o que está a acontecer neste momento é que a própria lógica de haver uma prescrição de 14 sessões, 24 sessões, tipificada, etc., por aí fora, começa
a aparecer aos olhos de todos, aos olhos dos doentes, porque não melhoram, Sim. e aos olhos dos pagadores, a dizer há aqui uma despesa grande que efetivamente não recolhe. E, portanto, a nossa política tem sido uma política de ir pela via da demonstração da importância da intervenção do fisioterapeuta em termos de resultados. E, sobretudo, dizer que, efetivamente, não é possível pensar que eu, quando faço uma intervenção num doente, eu faço 14 sessões exatamente iguais, porque, efetivamente, o meu doente evolui, as técnicas que nós utilizamos não estão parametrizadas, mesmo que elas estão mais parametrizadas, têm que ser devidamente ajustadas, e, portanto, há um raciocínio clínico e há digamos, uma resolução, um modelo de resolução de problemas que é importante que seja valorizado. E é necessário envolver o próprio utente e a motivação e a educação para a saúde, etc. E, portanto, nós estamos, o trabalho que nós estamos a fazer é o trabalho de desmontar aquilo que são conceitos que estão arraigados na cultura organizacional e que têm mecanismos de pagamento que os sustentam. Nós queremos que é uma questão de nós, fisioterapeutas, mantermos a nossa linha, a nossa dignidade e a nossa comprovação. Portanto, o meu desafio para os jovens é continuemos a ser aquilo que somos e não nos preocupemos com os outros, preocupemos em trabalhar em conjunto com os outros, mas temos que ser, efetivamente, muito bons naquilo que fazemos e ajudar a ter a noção de que nós só somos úteis na medida em que os doentes reconhecerem essa valorização e essa mais-valia da nossa intervenção. Mostrarmos o nosso valor no dia-a-dia. Exatamente. Muito bem, passando para o terceiro pilar, que sublinha a importância de reforçar a imagem da profissão de forma autónoma e, simultaneamente, de intensificar as parcerias com as outras profissões de saúde e valorizar também a participação da fisioterapia noutras instituições externas. A Ordem dos Fisioterapeutas tem o desafio constante de conciliar a necessidade de articulação interprofissional, que é vital, como temos visto, para o cuidado do utente, com a defesa da sua independência técnica e científica. Neste contexto, onde se traça a linha estratégica entre a necessária articulação com as outras profissões de saúde em equipas multidisciplinares e a defesa intransigente da autonomia dos princípios governamentais e regulação que temos vindo a falar até agora e também dos princípios profissionais estabelecidos pela Ordem. Quais é que são os mecanismos que vão ser implementados para garantir que estas parcerias continuam a promover e valorizar, sem diluir, obviamente, a identidade e a autoridade de cada profissão de saúde? Há pouco já tinha dito que a nossa identidade constrói-se, e constrói-se na relação com os outros. E de facto, há aqui uma questão que é nós temos uma imagem de nós, mas os outros podem ter uma imagem diferente de nós. E, portanto, nós daqui, às vezes, também não trabalhamos tudo aquilo que é importante para mostrar a nossa identidade. Mas, do ponto de vista realístico ou da realidade das coisas, o mais importante é pensar que, efetivamente, a nossa intervenção em saúde tem que ser centrada no doente e ela tem que ser interdisciplinar. Mas teremos que ser muito exigentes, de maneira a que a interdisciplinaridade não apague nenhuma das disciplinas. E é nesse sentido que, muitas das vezes, os principais conflitos acontecem e têm que ser trabalhados individualmente por cada um de nós no terreno, no dia-a-dia. Havendo uma equipa multidisciplinar, que tem um médico, um enfermeiro, um fisioterapeuta, um terapeuta ocupacional, etc., pode acontecer, efetivamente, que dentro da equipa de médicos existam várias especialidades, incluindo a medicina física e reabilitação. Da mesma maneira que, ao nível da enfermagem, pode haver várias especialidades de enfermagem, incluindo a
enfermagem de reabilitação. E existem os fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, etc. E fora. Pronto. Toda esta equipa pode prestar cuidados de saúde e que não são sempre de reabilitação. Podem ser promoção da saúde, podem ser de tratamento em áreas mais agudas, etc. Pronto. Do ponto de vista prático, aquilo que é importante é que no dia a dia os fisioterapeutas se afirmem nas equipas com o contributo concreto naquilo que são as principais janelas de oportunidade. Porque o grande problema, muitas das vezes, é que quando chamam o fisioterapeuta, quando o fisioterapeuta é integrado, já passaram provavelmente os momentos ou os dias, a janela, chamemos-lhe assim, em que a sua intervenção podia ser mais eficaz. E, portanto, quando nós falamos na necessidade da autonomia de gestão, tem exatamente a ver com isto, porque só será possível alocar os fisioterapeutas nas tais janelas de oportunidade e em função das várias equipas que possam estar em funcionamento numa determinada unidade de saúde, pública ou privada, se efetivamente a pessoa que faz essa referenciação, por um lado, souber que é importante a presença do fisioterapeuta, mas a própria gestão dos recursos que existem, que são sempre escassos, nunca chegamos para tudo, seja uma gestão centrada nas necessidades do doente e não nas dinâmicas das equipas ou das outras profissões. E, portanto, a grande questão que está aqui, e isso também nós o estudo que fizemos com a Escola Nacional de Saúde Pública tem exatamente a ver com isso, são os chamados percursos clínicos. Aquilo que está, digamos, estudado é que o percurso clínico tem a ver também com a estratificação do risco, isto é, vocês pensam que já terão ouvido falar do programa SPLIT. Pronto, o programa SPLIT é uma sigla inglesa e o S é de stratified, de estratificação. E, portanto, a questão é, a pessoa tem a lombalgia, ela vai ao médico de família, o médico de família manda para o fisioterapeuta. O fisioterapeuta faz uma triagem e essa triagem permite-lhe perceber, em termos de estratificação, se a situação é muito complexa ou não. Reflexos, etc. Pronto. E a partir daí, em função, digamos, desta estratificação, há um modelo de intervenção que já está padronizado e já está devidamente estudado para ser aplicado e, portanto, com este sistema há uma rentabilização muito grande da intervenção do fisioterapeuta e dos resultados que advêm da intervenção do fisioterapeuta. Certo. Isto só é possível se a concepção for uma concepção em que a integração da fisioterapia seja vista como um recurso que é gerido naquela equipa em função das tais estratificações de risco. Ou seja, onde existir situações em que o fisioterapeuta tem que dizer isto não é para nós, vai referenciar já para a neurologia ou para a medicina física ou para a ortopedia, etc. Por aí fora. Não vamos gastar tempo nisso, vamos gastar tempo naquilo em que podemos ser realmente úteis. Aquilo que eu gostaria que os colegas percebessem é, quando nós estamos a falar de queremos uma gestão autónoma, esta gestão autónoma é no sentido da valorização da nossa intervenção em função daquilo que nós podemos ser mais úteis, mais rentáveis para o serviço de saúde e para os doentes. Para terminar, estamos quase a concluir. Temos vindo aqui a falar sobre vários assuntos importantes. Vou só, antes de terminarmos mesmo, fazer uma última ronda de questões que foi proposta por vários jovens fisioterapeutas que acompanham as redes sociais da ANJR
E, portanto, a primeira advém da seguinte: a Ordem dos Fisioterapeutas é uma entidade em crescimento e sabemos que a geração mais jovem é crucial também para a vitalidade da Ordem, que assumimos, e assumindo que quase 35% dos membros inscritos na Ordem têm até 30 anos, portanto é aqui uma camada significativa, a participação e a renovação dos quadros também são essenciais. E de que forma é que o seu próximo mandato vai valorizar a participação e promover o aparecimento de possíveis novas lideranças mais jovens dentro da Ordem, garantindo também uma sucessão ativa e uma consolidação profissional? E se especificamente considera a abertura de canais de representação jovens, formais ou informais, como observadores ou como consultores nos próprios órgãos da Ordem? Bom, eu acho que nós estamos no arranque deste processo. A Ordem vai, pelo menos na minha perspectiva, ao consolidar-se, vai ter que pensar muito bem como é que vai redistribuir as suas funções, porque digamos, nesta primeira fase, digamos, todos os instrumentos tudo aquilo que nós fizemos era praticamente inevitável. Claro. Não havia mais margem. A partir de agora pode haver aqui algumas, e sobretudo vamos ter agora o grande desafio da regionalização. Mas nós temos, portanto, a separação de poderes, não é? Portanto, temos o poder judicial, que eu já falei há bocadinho, temos o nosso Conselho Jurisdicional, que é completamente autónomo, temos o Conselho Geral, que é o Conselho, que é, digamos, o órgão legislativo por excelência, é o que aprova regulamentos, etc. Por aí fora. Depois existe o poder executivo, que tem a ver com o bastonário, a direção e agora as direções regionais. Nesta perspectiva, aquilo que nós já encontramos é que faltam na estrutura da Ordem órgãos mais técnicos. Pronto. Um deles surgiu logo no princípio, que foi a Comissão Técnica de Admissões, em que é um conjunto de pessoas qualificadas, todas elas doutoradas e com experiência de análise curricular, etc. Pronto, e que nos tem sido fundamental para estas questões da formalização, da escolha dos mecanismos para a avaliação dos cursos, e agora vai ser também importante estar prevista nesta parte da qualificação e do desenvolvimento profissional contínuo e da avaliação da formação, etc. Está previsto um alargamento dos seus poderes nessa matéria. Nós depois criámos o Gabinete de Estudos e Planeamento, que é exatamente um órgão mais técnico, falámos há bocado, fez a agenda e fez o RIFT e tem outros projetos. Poderá haver aqui a necessidade também de criar outros órgãos técnicos, nomeadamente enquanto as especialidades não evoluírem, não houver um número maior de especialidades, ou seja, neste momento só há 3 colégios de especialidade, poderão haver mais colégios de especialidade e estamos eventualmente, não está prevista a necessidade de criar uma outra estrutura, que é uma estrutura que envolve áreas que não chegam a ser especialidades, não têm as características da especialidade, mas para as quais pode ser necessário ter uma habilitação específica. Pronto. Competências acrescidas. E, portanto, isso vai ser também aqui o fator de dinamização. Nós criámos, neste momento, penso que são 16 ou 17 grupos de trabalho temático. Nem todos vão claramente a evoluir para as especialidades. Vai haver aqui uma evolução para uma estrutura diferente. Pronto. Uma das coisas que nós vamos ter que avançar é para criar um conjunto de atividades centradas em temas, ou seja, as pessoas que têm um interesse numa determinada área, exatamente, devem poder, ou seja, neste momento eu não
eu convidei 5 ou 6 pessoas para cada um dos grupos de trabalho. Foi instrumental nesta fase. Ao longo deste mandato teremos que encontrar modelos para ter nas várias áreas a possibilidade de ter fóruns de discussão ou fóruns de encontro ou fóruns mesmo de valorização da intervenção da profissão, com publicações, etc. E, portanto, essa vai ser uma oportunidade para que todos aqueles que estejam interessados possam participar. Em relação à parte dos jovens, há vamos ter que fazer um trabalho mais específico, exatamente porque eu acho que é na integração na prática profissional que se forja o futuro, que se forjam algumas lideranças, mas também se forma a própria percepção do percurso. E, portanto, vamos certamente trabalhar nessa matéria. Não sei se também posso... Tenho mais uma, se calhar, que depois também já pode começar. Foi, no fundo, a continuação da sua resposta, que é: como é que tenciona garantir que as mensagens-chave da Ordem chegam de forma mais eficaz a esta geração mais nova, e que papel estratégico lhes atribui como impulsionadores também e divulgadores das mensagens sobre o futuro da profissão, é? Pronto. É muito... Essa é uma pergunta muito interessante, mas a pergunta já tem a resposta. Pronto, é evidente que temos que envolver mais as pessoas ao nível das decisões para que as decisões sejam sentidas como suas. Uhum. E que as façam entender. Agora, é preciso, nós temos aqui uma noção grande, eu não quero com isto desvalorizar nada. Os instrumentos que nós criamos nestes 4 anos são tecnicamente muito exigentes, ou seja, os regulamentos todos que nós fizemos não permitem uma participação massiva. Bom, houve a consulta pública, não é? Pronto, todos os documentos tiveram pelo menos 30 dias de consulta pública, onde as pessoas podiam iniciar. Mas, digamos, a concepção teve que ser uma concepção feita num núcleo relativamente pequeno para poder ser feita no tempo que tínhamos. Como eu disse, estes pilares estão agora construídos, estão cá, e agora vamos começar a arrumar as travessas, os telhados, as janelas, etc., por aí fora, e aí eu acho que vai ser possível haver uma linha diferente de participação e de intervenção. Sim. Muito bem. Para terminarmos, mas agora mesmo de vez, queria agradecer novamente ter exposto a sua visão e que, no fundo, agora, neste momento final, deixasse o seu apelo ao voto, reforçando também a importância da participação de todos nestas eleições que vão acontecer dia 5 de dezembro, e porque é que o voto de cada fisioterapeuta é também indispensável para o sucesso dos projetos que nos apresentou e que vai cumprir. Pois, eu acho que a participação cívica do voto é fundamental. Neste momento só houve uma candidatura, e mesmo para os outros órgãos também não houve. Para um deles há duas listas, mas a norma foi aparecer apenas uma candidatura. É importante que isso não desmotive as pessoas de participar, quer no processo da campanha e da intervenção e da interação com os candidatos, mas o mais importante é mantermos coesos e mantermos uma afirmação de que, efetivamente, a Ordem existe e tem que continuar a existir. E, nesse aspecto, o apelo à votação é no sentido também externo, dar a imagem ao país e às outras profissões que os fisioterapeutas estão com os órgãos, são estes, podiam ser outros, mas estão
digamos, neste trajeto de trabalho, de trabalho conjunto, de edificação deste projeto. Portanto, agradeço muito aqueles que puderem votar e, naturalmente, isso só, para mim, sendo o candidato único, só aumenta a minha responsabilidade de tentar corresponder no futuro. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada a todos e continuem a acompanhar as redes sociais da ANJTF. Um bem-aja.